Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a desidratação nos bebês, nas crianças, que foi uma dúvida muito comum esta semana no meu quadrinho de dúvidas do Instagram. Veio várias queixas de diminuição do volume de urina das crianças, como saber que a criança está desidratada. Eu cheguei até a postar um story sobre o assunto. Se você ainda não viu, corre lá para assistir. O primeiro sinal de que a criança precisa de líquido, de aumentar a ingesta de água, é o baixo volume urinário ou a concentração da urina. Então, a criança que está urinando pouco já é um alerta para você aumentar a ingesta de água dela. Por mais que as mães falem, mas ele bebe bastante água. Se a urina está pouca, está faltando água. Então, o primeiro sinal de alerta é pouca urina. Seu bebê ou seu filho está urinando pouco, aumente a ingesta de líquido porque está faltando água. Outro sinal importante é a letargia, a criança fica mais desanimada, né? O bebê ele já fica molinho, com dificuldade para mamar. Isso daí também é um indicativo de desidratação. Olhinhos fundos, né? Olhinhos encovados, boquinha seca, você vê a criança abre a boca, a linguinha está bem ressecada. Isso tudo é sinal de desidratação. É muito comum a pergunta sobre a fontanela, né, a moleira do bebê, a moleirinha funda. Muitas pessoas ficam preocupadas, mas a moleira funda, a fontanela afundada, ela só é um indicativo de desidratação quando tem alguns dos outros sinais ou alguma situação que possa causar desidratação. Por exemplo, uma criança que está com vômito e diarreia, a gente vai avaliar a moleirinha do bebê. Se ela estiver abaulada, é sim um indicativo de desidratação e geralmente vem acompanhado desses outros sinais que eu disse anteriormente. Agora, um bebê que está mamando bem, que está fazendo xixi, que está alegrinho, está com a moleirinha baixa, isso não é preocupação, tá? Ele não está desidratado. Simplesmente, se a criança estiver numa posição ereta, a moleira vai abaixar por causa da gravidade, tá? Então, se o seu bebê estiver bem, não se preocupe com a moleirinha funda. Há algum tempo eu até atendi uma criança, né, que a queixa dela é que ela chegou a ficar 12 horas a 24 horas sem urinar, tá? Era um bebezinho, um lactente, em amamentação materna, né, exclusivo, leite materno exclusivo, e ficou 12 a 24 horas sem urinar. A mãe levou no pronto-socorro, onde foi solicitado vários exames, encaminharam para o especialista, sendo que a primeira coisa que tinha que se pensar, que o colega não pensou, foi que a criança estava com baixa ingesta de líquido. Tá? A primeira coisa a se investigar numa criança que está com queixa de não fazer xixi é o volume que ela está ingerindo, tá? Quando essa criança chegou para mim, né, estava com perda de peso, orientei a amamentação. Nesse caso, como não estava urinando direito, tivemos que entrar com fórmula. Porém, o estresse foi muito grande, porque a criança foi submetida a vários exames sem ter necessidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a criança está urinando pouco é a baixa ingesta. Se isso for descartado, aí que nós vamos investigar outras causas, tá? Aqui na minha região é uma região muito seca e muito calor, então tem que aumentar a ingesta de líquido para as crianças, tá? E líquido principal é água, tá? Evite ficar dando suco. O suco só pode ser dado para os bebês acima de 1 ano, não pode ser dado antes. Suco natural da fruta sem açúcar e numa quantidade máxima de 100 ml por dia, tá? Não substitua a água por outros líquidos. Bebês em aleitamento materno exclusivo não precisam de água. Nos dias de calor, se você notar que o xixi do seu bebê está mais concentrado, você simplesmente aumente a frequência das mamadas. Se isso não estiver resolvendo, converse com seu pediatra. Em quadros febris, né, nos quadros que a criança está tendo febre, principalmente febre mais alta, é comum a perda maior de líquido
tá? Porque a criança transpira mais e os quadros febris, eles demandam mais líquido. Então, aumente também a ingesta de água. É muito comum quando a criança tá tendo febre dar uma concentrada na urina. Então, como eu disse, né, nosso primeiro indicativo, dá bastante água. Qualquer dúvida que você tiver, você conversa com seu pediatra, tá? A desidratação nas crianças é um quadro grave, tá? Mas ele é facilmente resolvido. Quadros de vômito, diarreia, a criança desidrata muito rápido, né? Mas na maioria das vezes apenas hidratando, na maioria das vezes via oral mesmo, algumas vezes que a necessidade faz hidratação venosa, a criança já melhora, tá? Mas fiquem bem atentos a esses sinais. Se você gostou do vídeo, já dá uma curtida aqui e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau!